Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 5 de novembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Libertação. Vamos lá? Que o nosso Senhor Jesus e os nossos amigos espirituais possam nos conduzir e nos inspirar. Então ele diz assim, olha, impôs ligeira pausa às elucidações e em seguida prosseguiu noutro rumo, o Gúbio. Lembra que a pergunta, essa resposta toda aqui, essa fala de Gúbio, foi resultado, está sendo consequência de uma pergunta feita por um dos alunos. Qual era a pergunta? Só para a gente entender o que a gente está estudando. Lá na página 30, a pessoa que fez a pergunta falou: a argumentação de Gúbio era bela e sugestiva. Entretanto, eu sentia dificuldades para aceitar a ideia de purgatórios e infernos dirigidos. Concordo com as elucidações, exclamei reverente, mas é quase incrível tanta ignorância, além do corpo que nos conserva em ilusão. A sepultura abre-nos a todos um caminho novo. É razoável que a mente humana perturbada sofra amarguras de reajustamento até que se restaure. Todavia, apropriar-se um espírito desencarnado de certos setores do caminho, como se fora dele senhor absoluto, para perpetuar sua tirania, é a observação que me escapava. Então é como se fosse, olha, entender o encarnado tapado é compreensível, mas conceber um espírito já na condição de desencarnado, tendo uma realidade de tudo, ainda tendo atitude equivocada? Então ele diz, me explique um pouco isso. E aí estamos dando essa resposta toda. Vamos ver aqui. Então ele diz assim, olha, impôs ligeira pausa às explicações e em seguida prosseguiu no outro rumo. Ele diz assim, ó, isso é Gúbio. Semelhante realidade obriga-nos a meditar na extensão do serviço espiritual, em todos os ângulos evolutivos. Educação para a eternidade. Então aqui ele está dizendo que existe educação temporária e existe uma educação essa é uma educação eterna. Eternidade é para onde tu for, tu vai levar e vai permanecer contigo. Ele está falando de uma outra educação que não é acadêmica. Educação para a eternidade não se circunscreve a uma ilustração superficial de que um homem comum se reverte, sentando-se por alguns anos num banco de universidade. Não é isso, não é essa educação para a eternidade, não é disso que eu estou me referindo. Ele diz que a educação para a eternidade é obra de paciência nos séculos. Esse processo de reencarnação e de aperfeiçoamento da alma. Se árvores existem assinaladas, marcadas por centenas de anos, diz assim, olha essa árvore aqui tem 100 anos, olha essa árvore aqui tem 200 anos. Dentro das finalidades a que se destinam, que dizer dos milênios reclamados por uma individualidade? No capítulo da própria sublimação, que dizer dos milênios reclamados por uma individualidade? Que dizer? No capítulo da própria sublimação. Então, se aquela árvore tem 200 anos, 100 anos, e nós? Não podemos esquecer desse modo o amor que devemos aos ignorantes, aos fracos, aos infelizes. Imprescindível se torna caminhar nos passos daqueles que igualmente um dia nos entenderam compassivo humanos. Estender, porque ele está falando do quê? Ele está falando a futuros trabalhadores que vão entrar em zonas bem complexas. E ele está dizendo assim, olha, devemos ter, não podemos esquecer desse modo, o amor que devemos aos ignorantes, aos fracos, aos infelizes. Então ele rotula esses irmãos de ignorantes, fracos e infelizes. Ele diz, da mesma forma que um dia alguém teve esse amor para conosco, porque nós também já fomos ignorantes, fracos e infelizes. O argumento era demasiado edificante para que interferíssemos com indagações novas. O orientador percebeu a oportunidade do esclarecimento e continuou.
Os átomos que integram a hóstia de um templo são, no fundo, iguais àqueles que formam o pão pobre de uma penitenciária. Ou seja, o amor está para todos. O átomo não diz assim, não vou fazer parte daquele pão não, porque ele vai servir os presidiários. O que ele está querendo dizer? O amor, ele não escolhe a quem atender, ele atende. O amor, ele não é um movimento externo, ele é um movimento interno. Quando a luz faz em mim, quando o amor brota em mim, quando eu desperto luz em mim, quando o amor toma forma em mim, que ele parte do princípio do alto amor, falando do alto amor, à luz do evangelho, aquele que moraliza a sua alma, que se torna um ser humano mais melhor, esse é o alto amor. Nesse movimento de alto amor, o amor se torna em mim e eu me plenifico, eu ilumino. Quando o amor está em mim, eu não escolho, eu te amo, eu não te amo, eu te trato bem, eu não trato bem, não existe. A única coisa que a pessoa sabe dar é luz. Aonde ela estiver. Ela não escolhe. Aonde ela estiver, é a mesma pessoa. É esse nível que a gente precisa chegar, que a gente necessita chegar. Por isso que ele diz, a função do átomo é uma. E ele não faz escolha. Para aquele pão eu vou, para aquela hóstia eu vou, para esse pão eu não vou. Assim, toda matéria em si mesma, passiva e plástica, é igual nas mãos das entidades sábias ou ignorantes, amorosas ou brutalizadas. Tá? Ele falou do átomo na constituição da matéria. E agora ele vai dizer assim, o fluido cósmico, essa matéria elementar primitiva, ela do jeito que serve o sábio, ela serve o ignorante. Do jeito que o sábio pode moldar e plasmar, envolver e curar, um espírito perverso, ele também pode usar, moldar e usar para maltratar e matar. Porque a condição dela é neutra, ela está ali para servir. Ela está ali para ser utilizada, dependendo das mãos de quem vai ser utilizado. Nós não fazemos isso. Eu não posso pegar produtos químicos para ajudar, e eu não posso pegar produtos químicos, manipular para matar. É isso que ele está querendo dizer. Assim, toda matéria em si mesma, toda matéria, do jeito que pode fazer a parte da hóstia, pode fazer o pão da penitenciária. Passiva, a matéria é passiva e plástica, passiva. Estou aqui, tu vai me usar para quê? Entenderam? Vocês estão entendendo? Passiva e plástica, ela é igual nas mãos das entidades sábias ou ignorantes, amorosas ou brutalizadas, no estado de condensação conhecido na crosta planetária e além da crosta. Então você imagina que quando eu estou aqui, que eu penso, eu manipulo, eu atuo nessa matéria. Então a gente vai num vale, vamos falar desse vale, desse lugar tenebroso. Aí a gente vai ver escuridão, mau cheiro, lama, gritos, torturas, espíritos deformados, cenas de crime. Então, ou seja, eles também estão manipulando o fluido. Eles também estão manipulando a matéria da forma deles. Mas se você for numa colônia espiritual mais evoluída, você vai se, meu Deus, que lugar, que beleza, que lindo, que vibração. Eles estão usando a mesma matéria, mas dando a ela qualidades bem diferentes do vale. Em razão disso, são compreensíveis as transitórias construções levantadas em nosso plano por criaturas desviadas do bem. Para quem anestesiou as faculdades no prazer fugitivo, a separação da carne geralmente constitui acesso a doloroso estágio na incompreensão.
Porque a criatura teve uma vida de prazeres, uma vida de desejos, uma vida de sensações, uma vida de gozos, uma vida de tô nem aí. Desencarnou, largou tudo. Geralmente constitui um acesso a doloroso estágio da incompreensão. O que está acontecendo? Aonde estou? O que eu estou sentindo? Que criaturas perversas são essas a gritar em torno de mim? Que dor é essa? Por que me chamam suicida? E considerando que a maioria das criaturas humanas persegue as sensações do corpo físico, é uma perseguição, eu quero, eu busco, né? Qual se as atrações genésicas e o desvairado apego aos bens provisórios dos círculos mais baixos encerrassem toda a felicidade do mundo. As criaturas humanas perseguem, vão em busca do quê? Das sensações do corpo físico. Qual se há atrações genésicas e o desvario apego aos bens provisórios, sexo e coisas materiais, bens materiais mesmo. A gente não persegue isso, a gente trabalha feito um condenado, acumula. Outros, em torno do dinheiro, em torno do sexo, prazeres, desejos, vai construindo, é uma confusão. Perseguem isso, como se isso fosse a base de tudo. E ele diz assim, qual se as atrações genésicas e o desvairado apego aos bens provisórios dos círculos mais baixos encerrassem toda a felicidade do mundo. Ser feliz é isso. A colheita de personalidades desequilibradas é sempre inquietante, conservando quase inalteradas as fileiras escuras dos insensatos cultivadores da satisfação egoísta a qualquer preço. Loucos perigosos, por voluntários, dirigidos por inteligências soberanas, especializadas em dominação, constituem hordas terríveis, que, a bem dizer, vigiam as saídas das esferas inferiores em todas as direções. Está dizendo assim, olha, nós vamos para um canto e eu vou te dizer quem está lá. Os sexólatras, os materialistas, o apego aos bens transitórios, a vaidade, as personalidades estão lá, conservando quase inalteradas as fileiras escuras dos insensatos cultivadores da satisfação egoísta a qualquer preço, nem que eu venda a alma ao cão, mas eu quero satisfazer os meus desejos, não quero abrir mão. Mas está errado, sim, mas eu estou na terra, é assim mesmo. Aqui ninguém é santo, a gente ainda justifica. Aí ele diz assim, loucos perigosos, e é louco perigoso por quê? Voluntário, escolha. Eu escolhi ser assim, eu optei. Dirigido por inteligências soberanas, essas inteligências, elas são especializadas em dominar. E ele ainda diz assim, ele diz aqui, olha, constituem hordas terríveis que, a bem dizer, vigiam a saída das esferas inferiores em todas as direções. Eles vigiam, daqui ninguém sai. E ele fala, são inteligências soberanas, que é uma das coisas que a gente tem que entender. Não subestime esses espíritos. Não são burros, não. Ele coloca o termo inteligências soberanas, especializadas em dominação, que tem encarnado e desencarnado. Tem pessoas que são inteligentes e usam essa inteligência para o que? Manipular. Aí vem a pergunta que todos nós sempre fazemos. Por que Deus permite? Por que Deus permite que eles façam isso?
por quê? Então essa pergunta diz, e por que permite Deus semelhante irregularidade? Por que Deus não vem e coloca ordem em tudo? Deus é a costa larga, né? Do jeito que Ele nos deu livre-arbítrio para cada um de nós, para eles também tem. A gente fala, mas nós também fazemos coisas perversas às vezes. E nem por isso Deus se manifesta e diz, Conceição, pare, não faça mais. Ele deixa. Inquiriu Eloi, sob visível consternação. Estava assim consternado, meu Deus, essas mentes atuando, manipulando. Não bastaria ligeira ordem do Eterno para sanar a desarmonia? Deus viria com um cajado, bom, batia, tandequete, iria mudar tudo e pronto. Gúbio prestativo não se fez esperado na resposta. Sorrindo, franco, aduziu com interesse. Não será o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor nos esperou até ontem? Ele está perguntando por que Deus não interfere nesses espíritos perversos, inteligentes. Aí ele diz assim, você deveria perguntar, porque até ontem você estava aprontando, nós estávamos aprontando muito. Por que Deus não interferiu na nossa vida? Acreditaremos em paraísos miraculosos? Gente, há possibilidade. Pensa, imagina Jesus chegar e dizer assim, olha, cansei, eu estou há milênios explicando para vocês e vocês não aprendem, então chega, vou tirar o livre-arbítrio de vocês e a partir de hoje você vai só amar. Repita comigo, amar, você não vai fazer mais, você entendeu? Amar 200 vezes. Amor é algo que se dá ou é algo que se conquista? Não tem como enfiar amor goela abaixo. E até mesmo a colocação de Jesus já seria de desamor, porque seria uma imposição. O máximo que a misericórdia divina faz é a lei da ação e reação. Tu vais entender, filho, que quando tu tem atitude de desamor, tu é que mais sofre. E que cada vez fica pior. A partir do momento que tu entender que o melhor caminho é o amor, aí tu vai deixar de sofrer. Para nós, terráqueo, é muito difícil essa lição. Senhor, calma seu coração. O Senhor quer que eu ame? Ah, mas é muito difícil amar. Então, o que é fácil? Fácil é odiar. Fácil é odiar. Fácil é fazer o mal. Nossa, quando alguém pisa no meu carro, eu vou lá e piso mesmo. Isso para mim é fácil. Então, para você ver, eu falo assim nesse tom, mas para a gente entender o quão distante nós estamos do óbvio, o quão distante nós estamos do lógico, o quão distante nós ainda estamos da inteligência lúcida. A gente faz inferno por qualquer coisa. A gente faz inferno por qualquer coisa. Entendeu? Então é a nossa condição. É muito difícil, é muito difícil. Aí Jesus pergunta, é muito difícil o que é amar, Jesus? Uma coisa difícil é amar. Meu filho, o mais difícil é odiar, que tu te deforma. Acreditaremos em paraísos miraculosos, onde Jesus vem e joga um pozinho mágico, pronto, a partir de hoje tu é perfeito? Não sabemos porventura que cada homem se sentará no trono que levantou. Então, se está no ato de o trono aí falando de condição moral, foi porque você construiu essa condição moral. Papai não deu ela não. Sempre é bom lembrar. O planeta Terra não é parâmetro de evolução para o universo. O que aconteceu com o terrícola é exceção, não é regra. A pergunta lá do Livro dos Espíritos: todos teremos que passar pela fila do mal? Não, pela fila da ignorância. Então, nesse processo de evolução, a regra não é para eu ser bom, eu tenho que ser mal. Isso é exceção. Por isso que para nós, por isso a parábola de Adão e Eva. Por isso que para nós, você vê que se a gente para pensar, a gente pensar realmente isso de uma forma lúcida, é difícil para a gente ser bom. Por quê? Porque nós somos aqueles que nos rebelamos
contra a lei do amor. E a gente tem essa tendência à guerra. A gente não levanta mais a foice e o canhão, mas a gente solta a língua e vai infernizando todo mundo. São outras guerras. Continua ele. Que cada homem se sentará no trono que levantou, a conquista é tua, ou se projetará ao fundo do abismo que preferiu, escolha, livre-arbítrio. Eu escolhi ser mal, eu escolhi ser perverso, eu escolhi seguir o que me dá na cabeça, não o que Jesus me orienta a fazer há mais de 2000 anos. Bota 2000 anos nisso, porque antes de Jesus vir, ele mandou um monte. Eu não estou aqui jogando pedra em nós terráqueos, eu também sou. Mas é só para a gente ter consciência da nossa condição de rebeldia. Só isso. O mais fácil é ser leve, ser alegre, sorrir para a vida. E é gostoso essa leveza. É gostoso, mas eu só consigo viver essa leveza quando eu fiz a luz brilhar em mim. E para eu fazer essa luz brilhar em mim, eu já estou naquele movimento do alto amor, falado no livro Consolador por Emmanuel, de autoevangelização. O alto amor é um ato de autoevangelização. Quem se ama não se permite intoxicar com atitudes contrárias à lei de Deus. Além disso, é necessário reconhecer que se o lapidário aprimora a pedra, usando lima resistente, o Senhor do Universo, Deus, aperfeiçoa o caráter dos filhos transviados de sua casa, porque a casa é de Deus. Às vezes você diz, eu mando na minha vida. De que vida tu está falando? Tu não é dono da tua vida, rapaz. Na hora que Deus quiser, Ele te tira daqui, não dá tempo nem de você dar tchau. Nós não somos dono da vida. De nada. O Senhor do Universo aperfeiçoou o caráter dos filhos transviados de sua casa. Então a palavra é transviado. Mudou a direção. Mudou a direção da casa. Mudou a direção. Transviado, transviou-se. E a gente tem que entender isso. Não é regra. Terráqueo é exceção no processo da evolução. O comum é o filho se submeter ao óbvio, que é o amor. Quando a gente vê a parábola de Adão e Eva, a gente vê o quão ridículo foi aquilo. Mas somos nós. Usando corações endurecidos, temporariamente afastados de sua obra. Olha lá. No livro de Humberto de Campos, ele vai fazer um diálogo, uma entrevista com aquela senhora que cometeu suicídio com mais ou menos 31, 32 anos. Ela tomou formicida. Saiu do corpo, mas ficou ligada ao corpo. Quando o IML chegou para levar o cadáver, ela tentou ficar na casa com o esposo e os filhos. Uma vez o corpo foi e ela foi atraída. Chegando no IML, vão fazer aquela autópsia. O primeiro desespero dela foi eles terem tirado a roupa do corpo. Ela já se vergonhou. Começaram a cortar, ela sentiu todas as dores. Foram lavar as vísceras, ela sentiu tudo. O sepultamento ficou ligado no corpo e sentiu todos os vermes corroendo. Quando ela conseguiu se desprender, depois que o corpo já entrou em processo de decomposição, que ela conseguiu se libertar do corpo, espíritos perversos se aproximaram dela e disseram assim, tu estás presa. Está no livro Instantes da Vida, de Humberto de Campos. Você cometeu um crime e terás que pagar por esse crime. Levaram ela para um desses vales, inclusive abusaram dela sexualmente.
usando corações endurecidos, temporariamente afastados de sua obra. Lembra ainda há pouco ele falou que é necessário reconhecer que o lapidar aprimora a pedra usando uma lima resistente. Então o Papai do Céu permite que essas duas entidades se aproximem, levem na presa, para que fique gravado na mente dela: não faça mais isso. As pessoas que convivem comigo dentro de casa, que às vezes são perversas. Às vezes a atitude de um familiar é muito perversa. E Deus permite, porque é o lapidário. O que fiz outrora. Mas ele está falando aqui em particular de mundo espiritual. Então ele permite para que a gente fixe a lição. Se a gente errasse, é igual o pai terráqueo. O filho vai e apronta. Fez um besterol. O papai e a mamãe, bestinha, protege o filho e diz: filho, vá para casa, mamãe e papai resolve tudo. Vai repetir de novo. Ele vai fazer. Porque ele não sofreu as consequências das suas atitudes. Então o Papai do Céu deixa a gente sofrer as consequências das nossas atitudes para que fixe na nossa memória nunca mais fazer isso. E sabe por que essa irmã cometeu suicídio? Porque ela estava desconfiando que o esposo estava tendo um caso. E estava mesmo. Ela se matou e ele casou com um caso. Pronto. Ele deixa. Você não sabia que era errado se matar? Quem que não sabe que é errado? Tudo que a gente faz, mas a gente sabe que está errado. A gente faz e tem consciência que está errado. Vai sofrer as consequências. Aí você acha que o papai vai dizer: não, tadinho, não, vou proteger. Essa lição para essa irmã ficou gravado no inconsciente profundo dela. Duvido que ela venha cometer o suicídio novamente. Tanto o sofrimento dela. E ela diz na entrevista: aguardo a oportunidade de voltar à terra para refazer os meus erros. Então é o que ele está dizendo aqui. Usando corações endurecidos, temporariamente afastados da sua obra. Porque ninguém é mau por essência. Está afastado temporariamente. Daqui a pouco eles vão ser bons. E esses espíritos perversos aqui, ele diz sábios, inteligentes, quando eles decidem a voltar para Jesus, eles dão um salto na evolução. Por quê? Porque eles conhecem profundamente. Pegar todo esse conhecimento para o trabalho no bem, olha aí o processo de evolução que faz. Eles têm a técnica, eles já sabem. Nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Então, aqui retratando, é que ele está dando esse... Lembra? Mas como que pode? Por que Deus não interfere? Espíritos tão perversos fazendo isso? Ele respondeu aqui. É o lapidário e é o juiz, que nem sempre o melhor é o doce. Então, a misericórdia divina, gente, ela usa o mal, ela não perde nada, eu digo que tudo se recicla. Ela não disse para ele fazer o mal. A misericórdia divina, se você vai lá e você vai ser mal, você vai fazer isso, 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 não. Ele deixou bem claro, escolheram, livre escolha. Mas se está fazendo, olha, esse faz o mal e aquele se enrolou. Eu vou aproveitar esse daqui, que ele faz, que é o livre-arbítrio dele, ele vai estar lá mesmo fazendo. É igual assim, olha, vai chover, já que já chover, vamos pôr um guarda-chuva. Não tem o que fazer, vai chover, não tem como eu parar essa chuva. Então ele faz de uma desgraça uma graça. E esse irmão vai responder, ele vai responder. É uma desgraça que ele está fazendo? É. Por isso, o evangelho, o escândalo é necessário. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Entendeu? E olha, quando a gente vai estudar em libertação, que a gente vai estudar mais na frente, ele se coloca, e nesse caso, no nível instante da vida, o caso dessa irmã que cometeu o suicídio, ele diz: nós somos teus juízes. E nosso Senhor Jesus diz: cuidado, que será entregue ao juiz, que será entregue, não me lembro muito bem. Ele vai dizendo a quem você vai sendo entregue.
Gente, é isso que a gente tem que entender. Do jeito que eu tenho livre-arbítrio na terra, no mundo espiritual também tem. Nunca você vai ver Deus soltando raios. Tchum, tchum, chega, cansei. Não vai. Ele aguarda. Ele espera. Porque nós somos a minoria. E aí, como é que está o terrível? Estão lá ainda enrolados, brigando por coisa que eles nunca vão ter. Nós devemos ser o assunto do universo, né? Coitadinho. Ainda tem guerra lá? Tem. Ainda tem guerra. Você sabia que lá tem crianças na guerra sendo mortas? Eles devem chorar e devem orar. Um dia desse eu estava tão desesperada ouvindo o noticiário, eu quase não vejo. E eu me desesperei, eu disse, meu pai, o que eu posso fazer? Nós temos que orar. E aí me veio na mente, quando o apóstolo Paulo, na época, Saulo de Tarso, ele estava mandando matar todos os cristãos. Aí o que Pedro disse? Jesus nos ensina a orar pelos nossos inimigos, então vamos orar. E o grupo do cristianismo se reuniram e começaram a orar. Jesus foi pessoalmente conversar com Saulo. Saulo, por que me persegue? Então eu acho que era esse movimento, devemos orar. Para ver se os nossos governantes, para ver se esse mundo para de guerra. Orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas. Por exemplo, eu aqui é só verbo. Mas o que eu estou fazendo aqui, isso não são qualidades morais. Só vai mostrar qualidades morais em mim quando eu vivo lá fora. Falar não é qualidade moral. É só verbo. Porque eu também estou em luta. Tem hora que às vezes a gente quer matar. Porque a luta também está dentro da gente. Então a qualidade moral é a prática lá fora. Não são meras fórmulas verbalistas. São forças vivas. Forças vivas é o quê? É justamente a prática. Sem a posse delas, dessas forças vivas, é impraticável a ascensão do espírito humano. Posso vir para cá, dar milhões de palestras, ou falar de uma forma maravilhosa. Se isso não fizer parte da minha vida, é impraticável a ascensão do espírito humano. Do espírito humano. Terrível. Personalidades vulgares, vulgar de comum, apegam-se à salvaguarda de recursos exteriores. Salvaguarda aí na condição de amparo. Quantos de nós diz assim, a minha segurança é o dinheiro. A minha segurança é ter uma poupança para minha velhice. A minha segurança morre. E às vezes com todos esses milhões, tu não consegue viver mais 30 minutos. Então você imagina, o Deus que eu sirvo é o Deus que eu adoro. Então se eu coloco a segurança da minha vida no dinheiro, esse é o Deus que eu idolatro. Eu me sinto seguro com o dinheiro. Que é o que ele acabou de dizer aqui, olha. Personalidades comum quer dizer o quê? É quase todo mundo. Personalidades comuns apegam-se ao amparo de recursos exteriores e neles centralizam os sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis. Inútil. Encarcera-se-lhes, fica preso. Então, a mente na insegurança, na fragilidade e no pavor. Encerra-lhe, aprisiona-se, a mente fica insegura. Insegura. Porque eu só tenho segurança plena quando eu instalei a fé no meu coração. Não é coisas, é fé. Logo, encerra-lhes então a mente insegura
eu me torno frágil, porque eu posso estar com o banco abarrotado de dinheiro, chegou aqui a notícia, você tem um câncer terminal. Aquela pose toda caiu, foi embora, porque você se sentia imortal. Com o resultado do exame, você percebe que é mortal, que todo aquele dinheiro não vai resolver nada, e você fica frágil. Nós ficamos frágeis. Centraliza o sentimento mais nobre, prendendo-se a fantasias inúteis, encerra-lhes então a mente da insegurança, na fragilidade e no pavor que eu encontro depois da morte. O pavor porque todos nós, independente de religião, nós temos gravado a lei em nós. E nós já desencarnamos muitas vezes. Então, às vezes, o pavor da morte, o desespero da morte, é aquela vozinha dizendo assim, é hora do acerto de contas. E nós sabemos quem somos. Aí bate ele usou aqui o termo pavor. O choque da morte imprime-lhes tremendos conflitos à organização perispirítica, veículo, o perispírito, destinado às suas próprias manifestações num círculo novo de matéria, porque ele vai para o mundo espiritual, ele deixa aqui o corpo físico, o estado de perturbação, de pavor dele é tão grande que ele desarmoniza mais ainda o corpo perispiritual, que seria o corpo para que ele pudesse se manifestar no mundo físico, no mundo espiritual, perdão. E ele desestrutura tudo. Vamos parar aqui, tá? Vamos agradecer a Jesus por mais esse encontro. Amado Mestre, quando nós lemos a obra espírita, quando ouvimos as palestras dos mentores espirituais, aqui no caso do nosso irmão Gubi, bate um desespero e uma vontade de te pedir que nos faça mudar como um passo de mágica. Trocando em miúdos, Senhor, é a preguiça do trabalho. Temos preguiça de nos transformar. Temos preguiça de nos levantar para o verdadeiro combate na fala de Paulo, o apóstolo. Porque é uma luta enorme nos evangelizar, nos libertarmos de comportamentos atávicos, nos libertarmos do apego às coisas materiais e o apego à nossa posição e até mesmo à nossa fala. É a luta contra a vaidade, contra o orgulho, contra o materialismo. E optamos e preferimos que o Senhor trabalhe em nós, fazendo o trabalho que na verdade nos compete. Ajuda-nos mais ainda, Senhor, a internalizar verdadeiramente a despertar a paciência, a resignação, o verdadeiro sacrifício. Muito obrigada, amor querido, por estarmos aqui, pelo livro que nos esclarece, pela inspiração dos nossos amigos espirituais. Te pedimos por esse nosso planeta, que a guerra um dia se cesse e que nós possamos, Senhor, num movimento menor, levantar a bandeira da paz,
entre nós mesmos. Muito obrigada, amor de nossa vida, e muito obrigada a todos vocês, amigos espirituais. Graça te damos.